Olá a todos, hoje eu vou falar sobre inteligência emocional na prática e a gente vai ver mais ou menos como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, primeiro a gente vai explicar aqui rapidamente o que é inteligência emocional, então de uma maneira simples, só para entender mesmo, tá? A inteligência emocional é a capacidade de você identificar os seus próprios sentimentos e também o sentimento de outras pessoas. E assim você consegue se motivar e gerir melhor, né? Digerir as suas emoções e também tanto suas quanto as das outras pessoas. Então, assim, só para ficar claro, vamos dizer assim, de uma forma bem condensada, o que seria isso? Seria você adquirir o autoconhecimento emocional, que é importante, o controle emocional, a automotivação e o reconhecimento das emoções em outras pessoas, exatamente. A inteligência emocional também envolve você saber reconhecer a emoção das outras pessoas e com isso você acaba adquirindo uma outra habilidade, que seria, né, para finalizar aqui, a habilidade em relacionamentos interpessoais. Então, muitas pessoas que têm dificuldades em se relacionar, a inteligência emocional ela ajuda você a ter um relacionamento melhor com as outras pessoas, a você saber se relacionar com as pessoas. Então aqui o esquema, né, para entender, né, como é que é a inteligência emocional, como você pode colocar isso na prática. É claro que isso aqui é só um modelo, sabe? É só um esquema, e para que você fique bom nisso, não é eu vou fazer esses passos e deu errado, então não funciona. Não é assim, você precisa praticar, né? Você sabe, muitas vezes você não vai acertar de primeira, ou às vezes você até vai acertar, mas o efeito não vai ser tão bom, então você precisa praticar bastante para ir se aperfeiçoando, tá? Eu só vou dar o modelo. Então o primeiro passo, né, vamos colocar assim, você tem que se reconhecer, né? Você tem que saber se reconhecer e saber o que você está fazendo, ou seja, saber identificar qual é a sua emoção, certo? Esse é o primeiro passo. E aí o passo seguinte, né, seria saber quais são os seus objetivos de vida. Sim, você tem uma visão clara sobre você e os seus objetivos, né, ajuda bastante, né? Então, saber aonde você quer chegar te ajuda a identificar, por exemplo, quais são as emoções que estão se aproximando daquele seu objetivo, né? Então, com isso, você tem que se questionar, por exemplo, se é útil você alimentar uma emoção positiva ou negativa em determinada situação. Ou seja, à medida que você vai alcançando os seus objetivos e você percebe que você está sentindo uma emoção negativa, você se questiona: será que eu devo continuar por este caminho? Ou será que eu vou por outro caminho onde talvez a minha emoção seja mais positiva? E aí você pergunta-se, e essa pergunta faz com que você chegue no terceiro passo, né? O que é preciso fazer para você motivar a si mesmo. E esse é o grande lance de você usar a inteligência emocional na prática. O que é preciso fazer? É preciso ter um gatilho. Um gatilho, né, que obviamente seja capaz de acionar as nossas emoções positivas. Por isso você tem que saber para onde você está indo, porque você não quer acionar uma emoção negativa, uma emoção que vai te deixar com medo ou traumatizado. Você quer uma emoção que vai te ajudar naquele momento, certo? Então eu vou dar aqui, obviamente, um exemplo de gatilho, né, para você ter uma noção de como é que se faz, né? Então, por exemplo, já aconteceu, você está andando na rua, aí de repente você ouve uma música tocando em algum lugar próximo ali, e aí imediatamente, sem que você tivesse controle, essa música, né, fez você lembrar do passado, de algum passado seu, talvez algum baile na adolescência, talvez o seu primeiro beijo, talvez a primeira vez que você se apaixonou, ou talvez a primeira vez que você conquistou algo muito importante na sua vida e essa música estava tocando. Então você está andando na rua e de repente você ouve essa música, e essa música faz você relembrar desse período. Isso é um gatilho. E sem que você se desse conta de que a sua emoção mudou completamente, sem querer, suas lembranças, elas viajaram para aquele momento no passado, certo? E é como se você estivesse relembrando aquilo. É claro que eu estou falando aqui de um exemplo de música, né? Mas pode ser outras coisas, certo?
Mas ainda falando sobre música, você vê muito isso sendo usado, por exemplo, em MMA ou em boxing, aonde o lutador geralmente ele coloca uma música para fazer a sua entrada no ringue. Por que eles fazem isso? Porque a música ativa eles algum tipo de emoção que faz ele se sentir bem. Ou seja, essa música traz uma emoção positiva para ele, que vai dar a ele talvez confiança, talvez relembrar os passos, talvez relembrar uma coisa muito boa. Então ele entra no ringue com essa sensação. Mas como eu disse, isso é apenas um exemplo, certo? O mesmo podia acontecer com o cheiro de comida, que imediatamente te leva de repente a lembrança de quando você era criança e você estava na casa da sua avó e ela fazia aqueles biscoitinhos e dava aquele cheiro que só tinha na casa da sua avó. Entende? Você percebe isso? É uma lembrança positiva. E aí esse cheiro ele está funcionando como um gatilho que chega até você e te relança para aquele momento, traz de volta aquele sentimento. Isso são gatilhos externos que geram emoções internas, certo? E aí a pergunta é possível gerar emoções positivas e fortalecedoras de forma consciente através de um gatilho que você mesmo criou? Ou seja, não aquele gatilho que você entrou na rua e aí você ouviu uma música, sentiu um cheiro, sei lá, viu uma imagem, foi aleatório. Não é assim. Eu estou falando se é possível você criar um gatilho de forma consciente. E o próprio exemplo do MMA já mostra que sim, eles fazem aquilo de forma consciente, proposital. Né? Então você já imaginou como seria bom você estar desanimado e aí de repente, quase como um passe de mágica, você dispara esse gatilho e aí a sua emoção ela muda. E a boa notícia, né, como você já viu, é que sim, é possível você treinar as suas emoções. Né? Vou dar um exemplo. Né, de como treinar de forma prática. Né? Basta você fazer algumas perguntas a si mesmo, né? E isso é muito importante, responder com franqueza, certo? Porque aí você vai estar se enganando, você não está me enganando, certo? Eu só estou te dando a dica. Então, a pergunta é: o que você odeia e como você fica em relação a isso? E a outra pergunta é: o que você ama e o que faz você amar essa coisa ou essa pessoa? Certo? Você tem que responder essas perguntas com franqueza. O que você odeia e como você fica em relação a isso. O que você ama e o que faz você amar. Certo? Você responde essas perguntas. Uma vez essas perguntas respondidas, aí vem a prática, né? Aí você pratica o comportamento do que você ama, no que você odeia. Não é fácil, eu sei que não é fácil, né? No começo vai parecer forçado, mas com o tempo você tem que acreditar, vai te ajudar a entender que as suas ações também são capazes de mudar as suas emoções. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu vou praticar, né, basicamente o meu comportamento, ou seja, eu gosto, eu amo uma pessoa e eu odeio a outra pessoa. Por que eu vou agir com essa pessoa que eu odeio da mesma forma que eu ajo com essa pessoa que eu amo? Para que isso serve? Certo? É claro que dando assim um exemplo de pessoas parece bastante difícil e até estranho, mas na verdade existe um propósito para isso. E o propósito é o seguinte: imagina uma pessoa que ela tem medo de alturas, certo? Então, como é que essa pessoa consegue vencer o medo da altura? Ela precisa levar, quando ela for para um local alto, algo que faça ela se sentir forte, que faça ela se sentir confiante, que é para quando ela estiver lá, naquele momento de medo, ela possa, com este gatilho, vencer aquela dificuldade. Você entendeu? Quando a gente fala de inteligência emocional, nesse caso aqui especificamente que eu estou dando, nós estamos falando de controlar as emoções de forma proposital, consciente e positiva.
Então você praticar coisas boas naquilo que você não gosta é uma maneira de você treinar as suas emoções a funcionar de acordo com a sua vontade. Isso é a inteligência emocional na prática. Não sei se você está conseguindo me compreender, né? Mas nós normalmente acreditamos que apenas as emoções mudam as nossas ações, certo? Todo mundo algum dia viveu aquele momento onde dizemos as palavras grosseiras até para pessoas que nós gostamos, e aí depois nós esfriamos a cabeça, né? A poeira baixou e aí a gente vai lá e se desculpa. E quando a gente se desculpa, normalmente a gente usa aqueles discursos, sabe, de pessoa frustrada, né? Eu estava frustrado, eu estava estressado. Ou ainda, né, eu falei aquelas coisas, mas eu não queria dizer aquilo, aí você pede desculpas, né? O que aconteceu? Aconteceu que a sua emoção, que você não controlou, você ficou frustrado, você ficou com raiva, você ficou estressado e você acabou agindo de uma maneira ruim com as pessoas que você gosta. Ou seja, a emoção, ela controlou a sua ação, certo? E a inteligência emocional é você usar a sua emoção de forma consciente para que coisas como essa não aconteçam, ou pelo menos não com muita frequência, né? Então, o grande ponto é você saber reconhecer esses sentimentos e utilizá-los da melhor forma possível, né? E isso inclui mudar o comportamento, mudar a emoção, certo? Ou seja, fazer o processo inverso. Como no pequeno treino acima, praticar comportamentos do que você ama naquilo que você odeia. Assim você vai ver surgir novas emoções e vai aprender a controlar as outras. Então eu espero que essa dica tenha lhe servido. Como eu disse, não é algo que você vai fazer uma vez e não deu certo, não funciona. É algo que você precisa praticar todos os dias, e à medida que você pratica, você vai aperfeiçoando.